suas Bíblias na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 6 e 8. 6 a 8. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 6 a 8. Se já achamos, assim diz a inerrante, maravilhosa, inspirada palavra do Senhor. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati um bom combate, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Vamos orar? Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé sincera e reverente amor, e como filho atento, procuramos ciência na palavra do Senhor. Tudo isso, ó Deus, só é possível por causa da tua graça, da tua operação por meio do Espírito Santo. Nós pedimos assim, nos merecimentos do Senhor Jesus. Amém. Existe uma música de uma banda pop brasileira chamada Titãs. Acredito que você já tenha ouvido falar sobre esta banda. E esta canção se chama Epitafácio, né? Epitafácio. E epitafácio é a inscrição que se faz sobre o túmulo ou monumento funerário. E a letra desta música diz o seguinte: deveria ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger. Enquanto eu andar distraído, o acaso vai me proteger enquanto eu andar. Esta música foi baseada num poema de um escritor e poeta argentino chamado Jorge Luis Borges. Parece que ele escreveu quando tinha 85 anos, porque no poema onde foi baseada então essa música dos Titãs, ele diz lá que estava com 85 anos. Então parece que ele escreveu com 85 anos, quando ele estava para morrer. E ele diz lá no seu poema, ao falar do poema. Essa música, meus irmãos, que eu citei para vocês, revela o arrependimento de alguém que deixou de fazer certas coisas que ele achava que deveria fazer, que ele não conseguiu fazer. Então, na beira da morte, ele diz, arrependido de coisas que não fez, e que gostaria de ter feito, que ele gostaria de ter feito. Ao mesmo tempo, a música revela uma incerteza quanto ao que lhe aguarda no futuro. Por isso ele diz, o acaso vai me proteger. Ele não sabe o que lhe vem, o que lhe aguarda. Ele tem uma incerteza e vai dizer, o acaso vai me proteger. Essa é uma atitude diferente da certeza que o crente tem na hora da morte. E o texto de hoje nos ensina sobre isso. E quando nós pensamos na morte, a nossa atitude como crente é diferente daqueles que não são crentes. E o texto que Paulo escreveu, ele vai nos ensinar sobre isso. Portanto, chamo a sua atenção para a exposição deste nosso texto, sobre a temática, a certeza do crente na hora da partida. A certeza do crente na hora da partida.
É necessário primeiro apresentar aqui então o contexto desta carta. Timóteo, 2 Timóteo, faz parte daquela coleção das cartas escritas na prisão. E esse nosso texto, ele deve ser visto à luz do contexto das cartas que Paulo escreveu para Timóteo, tanto a primeira como a segunda carta. Estas duas cartas ele escreveu quando ele estava preso. E ele então escreveu a fim de passar orientações a seu filho na fé, ao jovem Timóteo, que ele deixou na cidade de Éfeso para pastorear a igreja de Éfeso. Ele vai dizer que ele escreveu esta carta a fim então de Timóteo saber como se deve proceder na casa do Senhor. E ao mesmo tempo, então, ele vai apresentar orientações de como Timóteo deve fazer para cumprir o seu ministério. Paulo então está preso. E esta é a segunda prisão de Paulo. E diferente da primeira prisão, onde ele tinha certeza, por exemplo, Filipenses capítulo 1 vai dizer que ele tem certeza que ele vai ser colocado em liberdade. Nesta segunda prisão, Paulo já não tem esta certeza. Nesta segunda prisão, Paulo, ele entende que o seu tempo está no fim. Ele percebe que os seus dias estão contados. No mesmo livro, no mesmo capítulo, nos versículos posteriores, ele vai dizer que ele já foi apresentado, foi julgado a primeira vez, quando ele vai dizer, ninguém esteve comigo na minha primeira defesa, quando ele vai reclamar de irmãos que lhe abandonaram, quando ele vai falar de irmãos que lhe abandonaram. Então, não sabemos exatamente o que aconteceu nesse primeiro julgamento, mas provavelmente, ou com toda a certeza, daquilo que Paulo vai dizer aqui nesse texto, no nosso texto, Paulo tinha certeza de que ele não sairia dali mais com vida. Ele estava preso em Roma, em uma masmorra, onde então, naquele lugar, com condições nefastas, condições desagradáveis, as pessoas só saíam de lá ou estando com lepra, por causa da condição daquele lugar, tão podre que era, ou então sairia para ser morto. E a certeza de Paulo não era sair posto em liberdade. A certeza dele é que o seu tempo estava no fim. Ele então haveria de morrer. Ele haveria de morrer. Então, meus irmãos, esse nosso texto, além do contexto amplo, que as duas cartas de Paulo a Timóteo, tem um contexto próximo, que é o capítulo 4, o versículo 1 até o versículo 5. Aqui Paulo vai apresentar as últimas orientações dele a esse jovem Timóteo. Ele vai falar, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, Timóteo. Insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se à fábula. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Agora veja a relação que ele então vai estabelecer do nosso texto com isso que ele acabou de dizer. Quanto a mim, tu, porém, cumpra a obra de um evangelista, faz a obra do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, Timóteo, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Aqui então, Paulo ele vai apresentar, baseado nesse texto, Paulo vai apresentar, vamos aprender a certeza do crente na hora da partida. E é isto que Paulo vai evidenciar na sua vida, vai mostrar para Timóteo, e é que nós aprendemos com Paulo. Paulo vai nos ensinar três coisas, três certezas na hora da partida. E a primeira está no versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Aqui então a primeira certeza que Paulo vai nos ensinar é a certeza a olhar para o presente, a olhar para a sua vida presente, a olhar para o seu estado presente. Paulo ele vai dizer, quanto a mim, Timóteo, estou sendo já oferecido por libação. Veja, este é o grande Paulo,
Este Paulo que estava preso, que já não tinha mais, ele acreditava que já não poderia sair, assim como de fato ocorreu. Ele já havia cumprido o seu ministério, ele já havia feito o que ele fez no seu tempo, e ele entendeu então que o seu tempo já havia chegado a fim. Timóteo, cumpre o teu trabalho. Quanto a mim, o meu tempo já havia passado, meu tempo já passou. Quanto a mim, já cheguei, já terminei. Esta palavra ali, quanto, ela também pode ser traduzida como porque eu, ou então pois eu. Cumpre o teu ministério, pois eu já estou sendo oferecido por libação. Meus irmãos, ele já fora julgado, como nós já dissemos. Aqui, meus irmãos, está o Paulo preso em Roma, diante do tribunal romano, e ele tem a certeza que ele vai ser sentenciado à morte pelo tribunal de Roma. Aqui está o grande Paulo, o maior teólogo da história da igreja cristã, o maior evangelista, o maior missionário, o maior plantador de igreja, o maior líder do cristianismo, o maior escritor dos livros do Novo Testamento, está com os seus dias contados. Estava preso e não tinha mais a garantia, a esperança de sair daquele lugar. A única coisa que ele sabia é que o seu tempo estava perto. Os seus dias estavam nos seus últimos dias. E ele vai revelar nesta sua carta mais adiante, que em seus dias difíceis, ele vai dizer que todos me abandonaram, todos os seus colaboradores o haviam abandonado, com exceção de Lucas, que estava com ele. Demas amou o presente século e foi para a Dalmácia. E todos o abandonaram. Ele vai falar, ninguém compareceu na minha primeira defesa, Timóteo. Todos me abandonaram. Aqui está o grande Paulo. Isso certamente mexe com o nosso estado emocional. O grande Paulo está nos seus últimos dias. O grande Paulo, quando mais precisava, foi abandonado. O grande Paulo está prestes a ser morto pelo tribunal romano. Você se sente triste ao ver o grande apóstolo Paulo nesta situação? Meus irmãos, ao vermos essa presente situação de Paulo, nós somos levados à tristeza, pois ele é o grande apóstolo Paulo. Mas se você observar, meu irmão, este não é o sentimento de Paulo no nosso texto. Paulo, no nosso texto, ele não vai mostrar um sentimento de tristeza. Em nenhum momento ele diz isso aqui. Antes, Paulo descreve a sua morte, o seu último estado, em duas abordagens. A primeira, ele descreve o seu estado como um sacrifício. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Libação era o derramamento de algum líquido que se entregava, que se fazia nos sacrifícios. Isso poderia ser vinho, poderia ser azeite, poderia ser também óleo. Então, num sacrifício se derramava este líquido que é chamado de libação, quando se fazia sacrifícios a Deus. Então, era um derramamento, uma porção que era derramada em honra a uma divindade. E Paulo então entendia que a sua morte, ela servia como um ato de sacrifício a Deus. Paulo não está triste, não. Paulo, ele entende que a sua morte é um sacrifício a Deus. Ele, na prática, está vivendo aquilo que ele escreveu em Romanos capítulo 12, verso 1. Apresentai-vos a Deus como sacrifícios vivos. Entenda, meu caro, não que nós devamos nos matar, por nós mesmos nos matar, tirar a nossa vida como sacrifício a Deus. Deus nunca requereu isso de nossa parte. Não que devemos pedir nos nossos familiares, olha, me mata como sacrifício a Deus. Não, Deus não pediu isto de nós. Mas precisamos então entender aqui que, embora o sacrifício, a nossa morte não serve de sacrifício por expiação de pecado, aos olhos de Deus, quando nós morremos por amor do Evangelho, a nossa morte serve como sacrifício de gratidão. Pois a lógica é, se Cristo morreu por mim, o que é eu entregar a minha vida por amor a Cristo? É o que Paulo então entende aqui como a sua morte. Ele diz que ele entende a sua morte como sacrifício a Deus. Como sacrifício a Deus. Meus irmãos,
É como nós lemos no texto do Salmo de abertura, Salmo 115, no versículo 15, ele vai dizer que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus servos. A Deus, Ele tem por preciosa a morte dos fiéis, é que, embora sem valor algum aos olhos dos homens, ela é valiosa, ela é tão valiosa aos olhos de Deus, a morte dos seus servos. Nós, meus irmãos, servimos a Deus em nossa vida, bem como também em nossa morte. E aqui, meus irmãos, nós encontramos um encorajamento diante das perseguições. Nós temos orado pelos perseguidos e nós fizemos bem a orar pelos perseguidos. Aqueles que têm dado a sua vida, têm sido mortos por amor do Evangelho de Cristo Jesus. Mas precisamos nos lembrar, querido irmão, quando nós morremos por amor do Evangelho, a nossa morte é como um ato de sacrifício. A nossa morte é um sacrifício a Deus, não sacrifício de expiação, mas sacrifício de gratidão por aquilo que Deus fez por nós. Servimos a Deus tanto com vida, como com a nossa própria morte. Então isso deveria nos dar encorajamento. Hoje nós somos perseguidos, mas a perseguição aqui no Brasil não é uma perseguição de morte. Pelo menos nós não sabemos em alguma pessoa que foi fuzilado, que foi decapitado por causa da palavra do Senhor. Mas quando isso vier a acontecer, se porventura, pela graça do Senhor, pela providência do Senhor, isso vier a acontecer com você, lembre-se, meu caro, que a tua morte, ele é um sacrifício de gratidão a Deus. É como uma libação, é oferta de libação a Deus. É um sacrifício de gratidão. Se Cristo morreu por você, é grande coisa você morrer por Cristo? Com certeza que não. A segunda coisa que Paulo vai descrever aqui como o entendimento da sua morte é que ele veja a sua morte não como o fim da sua vida. Ele veja a sua morte como um encontro com Deus. Veja que ele vai dizer na parte B do versículo 6. E o tempo da minha partida é chegado. Veja, ele não se refere à morte como morte. Ele usa uma metáfora para falar da morte que é o quê? Partida. Porque Paulo entende que para ele a morte não é o fim de todas as coisas. Ele entende que está preso, está prestes a morrer, mas ele sabe que a morte não é o final da sua vida. A morte é uma partida, a morte é um instrumento para ele encontrar-se com o seu Senhor que ele serviu em toda a sua vida. Ele vai dizer, o tempo da minha partida. E é importante observar a palavra, o termo aqui, tempo, que ele utiliza. No grego há duas palavras para se referir ao tempo. Há o cronos, que dá então que é usado para medição de tempo. Que horas são? Que tempo é? Então se usa a palavra cronos. Mas há outra, mas aqui nesse texto não é essa palavra que Paulo usa. A palavra que Paulo usa é outra. É kairos. E kairos é usada para se falar de tempo próprio, tempo determinado, tempo oportuno. E Paulo, então, ao usar esta palavra aqui, kairos, nesse sentido aqui de tempo, ele então está a entender que a sua morte, o tempo da sua morte, é um tempo destinado por Deus. Paulo não está perturbado porque ele sabe que é Deus quem determinou que ele morresse naquele tempo. Ele não está morrendo antes do tempo, ele está morrendo no tempo certo, no tempo determinado por Deus. Ele está dizendo para Timóteo, cumpra a obra do evangelista, cumpra o teu ministério, porque quanto a mim, o meu tempo já chegou. Quanto a mim, meu tempo já chegou. Eu já estou morrendo, Timóteo. Eu já estou morrendo. E a minha morte é um sacrifício de gratidão a Deus. A minha morte é um encontro com Deus. Serve de um encontro com Deus. Eu não vou parar quando Nero me decapitar. Nero me decapitar. Eu não vou deixar de existir quando então for morto. Não, Timóteo. A minha morte é um encontro com o Senhor. Eu vou ao encontro do Senhor. Eu estou ao encontro daquele que eu servi. Esta é a certeza de Paulo quanto a sua morte. Mas, irmãos, e deve ser assim com todos nós que somos cristãos, não é mesmo? Todo cristão precisa ter a certeza que se amanhã acordar, Deus estará com ele. Mas se amanhã ele não acordar, então ele estará com Deus. Todos nós precisamos ter essa certeza, meus irmãos.
Por isso o crente deve olhar com bons olhos para a morte. Apocalipse capítulo 14, versículo 13 vai dizer: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fatigas e as suas obras o acompanhem. Para nós a morte não é o final das coisas. Para nós a morte é o encontro com Deus. É como Paulo dizia lá em Filipenses capítulo 1, verso 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E o morrer é ganho. Nós vivemos para Cristo e morremos para Cristo. Quando as pessoas, inimigos do Evangelho, nos matam, pensam que estão acabando com a nossa vida, eles estão fazendo um favor para nós. Eles estão nos passar para o outro lado, para encontrar o nosso Salvador, para encontrar o nosso Senhor. Meu caro, você precisa entender, a Bíblia diz isto, que nós não fomos apenas chamados para, não recebemos apenas a graça para crer em Jesus, mas também para padecer por amor do Senhor Jesus Cristo. E você então precisa compreender que quando você for perseguido, quando a tua vida estiver em perigo por amor do Evangelho, precisa entender isto aqui: a morte tua serve como sacrifício de gratidão a Deus. A tua morte serve de viagem, passagem para se encontrar com o Senhor Deus. Então, na primeira coisa, quando Paulo olha para o fim da sua vida, a primeira coisa que ele vai aqui nos ensinar é o quê? Estou pronto. É isto. Quando ele olha para a vida, quando ele olha para o seu estado presente, observa aqui que o verbo utilizado aqui é presente. A minha partida é chegada. Uma outra tradução aqui seria: a minha partida chegou. E talvez essa seria a melhor tradução. Timóteo, o tempo da minha partida chegou. Então Paulo, ao olhar para a sua vida presente, ele diz: Timóteo, eu estou pronto. Timóteo, eu estou preparado. Eu estou preparado. E meus irmãos, quanto à certeza do crente na hora da partida, nós entendemos que morte é uma partida para se encontrar para o Senhor. A primeira certeza que nós aprendemos quanto à nossa vida presente é isto: nós vamos ao encontro do Senhor. E quando chega a morte, nós não ficamos lamentando, nós falamos: estamos prontos. Estou pronto para encontrar o meu Senhor. Estou pronto para encontrar o meu Salvador. Esta é a primeira certeza do crente na hora da partida. A segunda certeza, meus irmãos, e aqui vai a razão por que Paulo, ele então está com esta prontidão. Por que ele está nesse estado de serenidade, não está perturbado de nenhum modo. Isso aqui ele vai nos explicar no versículo 7. E aqui está a segunda certeza. Aqui no versículo 7, veja o que ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo olhou para o seu presente e disse: estou pronto. Agora Paulo vai olhar para o seu passado. E este serve como razão dele explicar que ele está pronto. Veja que os verbos conjugados aqui estão todos no passado. Eu combati, eu completei, eu guardei. Todos no passado. Então, quanto ao passado, Paulo vai dizer que ele foi fiel. Ele está pronto para morrer porque ele já fez o que deveria ter feito. E Timóteo agora precisava trilhar este mesmo caminho. E todos nós também precisamos trilhar este mesmo caminho. A segunda certeza, meus irmãos, a segunda certeza do crente na hora de partir é esta. É a certeza de que foi fiel ao seu Senhor. Ele não teme a morte porque ele sabe que ele já viveu a vida como deveria ser vivida. Ele é fiel ao seu Senhor. Meus irmãos, com estas palavras no versículo 7, Paulo parece que quer dizer, Paulo está aqui nos apresentar três coisas. Quando ele vai dizer, combati um bom combate, aqui o termo combate, né? Primeiro ele vai qualificar o combate como sendo bom. E este adjetivo aqui, ele dá a ideia de virtuoso, de belo. Esta passagem, ou este termo aqui, bom, tem um sentido filosófico, era muito utilizado pelo filósofo da altura, da época, muito antes até mesmo de Paulo. Então tinha sentido de correto, aquilo que está em ordem, aquilo que é excelente.
Então Paulo está a dizer, eu combati o excelente combate. Eu combati o virtuoso combate. Em toda a minha vida, Paulo, Timóteo, eu não desperdicei a minha vida. Eu combati o virtuoso combate. É isso que ele vai dizer aqui. O termo aqui, combate, meus irmãos, essa ideia aqui, o combate, que é apresentado aqui por Paulo, muitas vezes é aplicado, Paulo aqui está aplicado de maneira metafórica e de maneira figurada, e diz respeito então à vida como uma luta, como um preço. E ele certamente está fazendo referência aos combates que eram feitos na antiguidade, no seu tempo. Ele está usando esta mesma imagem para dizer, Timóteo, eu combati, mas o meu combate foi o bom combate. Eu combati o bom combate. E aqui Paulo está a falar das lutas da vida cristã que ele teve que enfrentar. Oh, meus irmãos, quantas lutas da vida cristã Paulo teve que enfrentar. Todos nós sabemos disso. Paulo, ele não é apenas o bom teólogo, o maior escritor, o grande apóstolo, o grande missionário, qualquer outro título bom. Ele também foi um dos que mais sofreu, senão o que mais sofreu. Ele foi a pessoa que sofreu muito. Em 2 Coríntios, ele faz uma lista dos sofrimentos que teve que passar por amor a Cristo. Preste atenção. Ele vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 11, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágios 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Paulo sofreu muito. Ele está dizendo, Timóteo, em minha vida cristã, eu passei pelas lutas, eu enfrentei as lutas, eu combati o bom combate. Combati o bom combate. A segunda coisa, ele vai falar que completei a carreira, eu completei a carreira. Aqui, meus irmãos, ele então, parecia que essa ideia de completar a carreira, no mundo antigo, né? Além daqueles corredores profissionais, havia aqueles que corriam pelas necessidades do cotidiano. Por exemplo, aqueles que traziam boas notícias ou salvar vidas. Então, eles precisavam correr muito, ser veloz na sua corrida para levar as boas notícias ou para salvar a vida de alguém. E parece que as palavras que Paulo aqui tenciona de modo figurado, de modo metafórico, então estão relacionados à propagação do Evangelho de Cristo. E Paulo então está a dizer para ele, Timóteo, eu completei a carreira, ou seja, Timóteo, eu preguei aquilo que precisava pregar. Eu proclamei as boas novas, o quanto precisava proclamar. Meu caro, você tem lido a Bíblia e você veja quantas viagens missionárias Paulo fez. Você veja quantas igrejas Paulo fundou. Quanto povo Paulo evangelizou. Ele havia completado a sua carreira de pregação da palavra. Timóteo, cumpra a tua obra do evangelista, porque eu já cumpri o que me devia. Eu já cumpri aquilo que era necessário para mim. Observe que a palavra grega traduzida aqui por completei é uma palavra, né, que é derivada da palavra telos. Telos que é a palavra fim, objetivo. Então Paulo está a dizer, eu cheguei ao fim, eu cumpri o objetivo na propagação do Evangelho. Aquilo que me foi exigido, aquilo que me foi conferido, aquilo que me foi confiado, Timóteo, eu cumpri. Ele fez tudo o que lhe foi incumbido fazer. Como registrado, por exemplo, em Atos capítulo 20, verso 27. Ele havia pregado todo o conselho de Deus a todos os homens em sua viagem missionária. Meus irmãos, cada um de nós aqui também é chamado a pregar o Evangelho.
Irmãos, não profissionalizemos a evangelização, não terceirizemos aquilo que é a nossa tarefa. Missionários e pastores pregam o evangelho sim, mas não quer dizer que isto é tarefa somente deles. A evangelização é tarefa da igreja. Cada um de nós foi incumbido a pregar o evangelho. E a pergunta que se faz é, meu caro, você tem cumprido com a tua carreira? Você tem cumprido com a missão de proclamar o evangelho às pessoas que Deus tem destinado à tua vida? Você precisa refletir nisso. A terceira coisa que Paulo vai dizer ainda no versículo 7 é: guardei a fé. Aqui o termo guardei a fé, parece que Paulo ele está fazendo referência às doutrinas da fé cristã. Não acredito que esteja falando a fé de crença no Senhor Jesus Cristo, mas está se falar as doutrinas, ou a fé de depositar confiança em Cristo, mas está se falar as doutrinas da fé cristã. As doutrinas do Evangelho, a fé cristã, aquilo que era a palavra do Senhor, aquilo que era a doutrina do Evangelho, ele havia guardado. Escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer para os coríntios que eu vos entreguei o que também recebi. Paulo não era um pregador que inventava a sua pregação. Paulo não era um evangelista que criava o seu evangelho. Paulo não era um mensageiro que criava a sua mensagem. Paulo não era um apóstolo que criava a sua própria comissão. Paulo era fiel àquilo que havia recebido. Paulo nunca ele adulterou a palavra do Senhor. É isso que ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4. Ele cumpriu o seu ministério com fidelidade. Olha o que ele vai dizer: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ele nunca adulterou a palavra do Senhor. Ele preservou as doutrinas do Evangelho. Ele lutou pelos falsos apóstolos. Ele combateu. Você tem lido nas cartas de Paulo quantas das vezes ele vai combater em Gálatas aqueles que diziam que queriam ser salvos pelas obras da lei. Em Coríntios, 1 Coríntios 15, aqueles que diziam que não havia mais ressurreição. Em várias das suas cartas ele vai combater o falso ensino, a falsa doutrina. E ele preservou em sua vida a doutrina da fé cristã. Mas veja que essa é uma preservação não apenas na teologia, mas também na sua prática. Entendo que ele preservou essa ideia de guardar a fé, não é apenas guardar na ideia de ortodoxia, mas também guardar na prática, na ideia de ortopraxia. Ele viveu a doutrina correta, a teologia correta, ele pregou a teologia correta, mas ele também viveu a teologia correta. E isso que ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu guardei a fé, eu guardei a fé. Meus irmãos, todos nós somos chamados a isso, a preservar a doutrina que recebemos, a guardar as doutrinas da fé cristã que nos foi conferida pelo Senhor, a zelarmos pela palavra do Senhor, nunca maquinamos as nossas doutrinas, não inventamos roda, mas andamos de acordo com o que o Senhor revelou em sua palavra. Somos chamados a isso. Somos chamados a sermos ortodoxos e a sermos piedosos. Somos chamados a ter boa teologia e a ter boa vida cristã. Somos chamados a fazer estas mesmas coisas. Portanto, esta segunda coisa que Paulo nos ensina aqui, quanto à certeza do crente, na hora da partida, quando ele olha para o passado, a palavra que ele diz é o seguinte: eu fui fiel, eu fui fiel. Quando ele olha para o presente, a certeza do crente no presente é: estou pronto. E a certeza do crente ao olhar para o passado é: eu fui fiel, eu fui fiel, eu posso morrer porque eu fui fiel. Mas veja que a nossa certeza na hora da partida não é apenas quando olhamos para o presente ou quando olhamos para o passado, mas também quando olhamos para o futuro. Quando olhamos para o futuro. E isso que Paulo vai nos dizer em terceiro lugar, no versículo 8. Vai dizer: já agora, a coroa da justiça me está guardada, da qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia.
e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Meus irmãos, Paulo tinha a certeza, ao olhar para o futuro, ele tinha a certeza de que algo lhe esperava por ele. Ao olhar para o futuro, Paulo tinha esperança de ser recompensado. Ele não passou por tudo o que passou de maneira vã. Ele tinha em vista uma esperança, uma recompensa, a coroa que lhe estava proposta. E aqui novamente Paulo está usando da metáfora e daquilo que se usava nos seus tempos nas corridas, né? Os vencedores eram coroados muitas das vezes pelo próprio rei. E Paulo está dizendo: Timóteo, eu não corri à toa, eu não corri em vão, eu tenho esperança de que eu serei recompensado. O meu trabalho não foi vão no Senhor. Meus irmãos, há 3 maneiras de interpretar aqui a coroa da justiça de que Paulo está a falar. Pode ser que esteja se referindo à recompensa por viver uma vida justa, isto é, ser justificado pela graça mediante a fé. Está se falando então da glorificação. Timóteo, eu vou para lá, e quando eu estiver lá, naquele dia, na volta de Cristo, eu serei glorificado, o meu corpo vai ser glorificado. Pode ser que ele esteja se referindo a isso. A segunda interpretação pode ser que a coroa de justiça então está fazendo referência à justiça eterna, ou seja, à vida eterna. Como por exemplo, Apocalipse 2:10, que diz o seguinte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então pode ser que esteja se referindo à vida eterna. Mas uma terceira interpretação aqui, bem provável, pode ser que Paulo esteja se referindo ao galardão. E acredito que esta seja a melhor interpretação de Paulo aqui, do que Paulo está dizendo aqui, tendo em vista o contexto do que Paulo está aqui a apresentar. Paulo está a falar então do galardão que ele haveria de receber. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 19, Paulo vai falar da coroa como recompensa. Vai falar de que eles, aquela igreja que ele evangelizou, aqueles que ele evangelizou, servem de coroa dele. Que no dia que diante do Senhor, eles são a coroa dele. Que eles são a coroa do próprio apóstolo Paulo. Então, acredito, provavelmente, Paulo aqui esteja se referindo ao galardão que ele haverá de receber. Ele está dizendo então o seguinte: Paulo, eu não corri à toa, eu não combati à toa, eu não corri à toa, eu não guardei a fé à toa, Timóteo. Eu tenho em vista a esperança da recompensa. Eu serei recompensado. E falando de galardão, nós sabemos que existe galardão. Nós somos salvos pela graça, mas nas nossas obras, Deus, pela sua graça, Ele vai nos galardoar. Ele vai dar galardão a cada um de nós. E isto que Paulo tem em vista. Timóteo, eu tenho uma esperança de que eu serei recompensado. Timóteo, eu tenho uma esperança de que eu não corri em vão. Isto é a certeza de todo crente na hora da partida. Ao olhar para o passado, ao olhar para o presente, ele diz: estou pronto. Ao olhar para o passado, ele diz: fui fiel. E ao olhar para o futuro, ele diz: eu tenho esperança. Eu serei recompensado. Em Cristo, meus irmãos, nós temos esperança de vida eterna, bem como também de ser recompensado pelo nosso labor, por amor do nome do Senhor. No dia do julgamento, meus irmãos, ninguém vai se arrepender por ter gastado sua vida no Evangelho de Cristo. No dia do julgamento, no dia da volta de Cristo, ninguém vai se arrepender por gastar toda a sua vida em amor do serviço do reino de Cristo. E Paulo vai dizer o seguinte, esse que Paulo vai apresentar aqui na parte final, de que naquele dia a recompensa, a coroa da justiça não será apenas minha, Timóteo, vai ser também de todos aqueles que têm amado, daqueles quanto amam a sua vinda. Aqui o termo amar, o verbo aqui amar, ele está, é um termo que no verbo, no grego, ele está no particípio, e uma das traduções, talvez, uma das traduções que podemos também aqui dizer é que aqueles que têm amado, que denota então aqueles que amam o Senhor até o fim, porque nem todos amam até o fim. Alguns ficam no caminho, alguns não, nem todos cumprem, nem todos eles perseveram na obra do Senhor até o fim. Um dos exemplos é o Demas, que ele vai dizer no versículo 10, Demas me abandonou, tendo amado o presente século, foi para a Tessalônica.
Então nem todos amam até o fim. E ele está dizendo, Timóteo, eu amei o Senhor até o fim. Eu amei a obra do Senhor até o fim. E eu serei coroado. A coroa da justiça me será dada. Mas lembre, Timóteo, não apenas a mim, mas a todos que têm amado o Senhor Jesus. A todos que têm amado a obra do Senhor Jesus Cristo. E observe um detalhe aqui importante. Ele diz que quem vai lhe dar esta coroa de justiça é o Senhor. E veja como ele vai dizer, esse Senhor é o reto juiz. Aqui é um contraste entre o reto juiz, o nosso Senhor Jesus Cristo, e aqueles que são os juízes, então, de lá do tribunal de Roma. Porque para os romanos, Paulo merecia estar preso. Para os romanos, este combate de Paulo não era um bom combate. Esta carreira de Paulo não era uma boa carreira. Esta fé de Paulo não era uma boa fé. Por isso ele é digno de ser preso. E é digno de ser morto. Temos que terminar a vida deste homem. Mas Paulo tem certeza de que naquele dia, Jesus, que é o reto juiz, ele não é falso, ele não é injusto para não poder me coroar. Ele não é injusto para não reconhecer o meu trabalho. Diferente de Roma hoje, me tem como culpado e vão me julgar, vão me matar. Naquele dia eu serei coroado, Timóteo. Cumpra o teu trabalho do evangelista. Meus irmãos, é isso que nós vemos aqui, quanto à certeza do crente na hora de partida. Ao olhar ao presente, nós falamos, estamos prontos. Ao olhar o passado, nós dissemos, fui fiel. E ao olhar ao futuro, nós falamos, seremos recompensados. Serei recompensado. Irmãos, é isso que nós aprendemos aqui, quanto à certeza do crente na hora de partida. Diferente do mundo, como nós vimos na canção que eu citei na introdução, nós não nos alarmamos na hora da partida. Nós mantemos uma postura de serenidade ao olhar ao presente. Uma postura de gratidão ao olhar ao passado, e uma postura de esperança ao olhar ao futuro. Meu caro irmão, como crente você precisa se preparar para partir. Como crente você precisa preparar a sua partida, se preparar para partir. Como crente, meus irmãos, cada um de nós, como crente, cada um de vocês aí, precisa viver hoje de tal maneira que quando chega o dia de morrer, ele já não tenha mais nada que fazer, a não ser morrer. Que Deus nos abençoe. Amém.